Pessoal, o terceiro grupo de teorias que o Matelar coloca nesse capítulo 4 dele, né, que fala da ideologia, da questão das críticas e tudo mais, é aquilo que comumente se chama dos estudos culturais. Tá? Então, o que são esses estudos culturais? São estudos britânicos, né, surgem na Inglaterra, uma faculdade que fica em Birmingham, onde existe um centro então de estudos teóricos, né, que tem a ver com essa história, né, e basicamente, né, o Matelar vai até associar a esse capítulo um título, né, ele coloca assim, a cultura dos pobres, né. Então, é uma escola crítica, não deixa de ter um pé no marxismo, embora em alguns momentos ela vá se distanciar, principalmente da escola de Frankfurt, né? Mas então é uma escola crítica e que vai pensar essa questão de uma cultura, mas também não do jeito que o Edgar Morin fala de uma cultura de massas, assim, né? Na verdade, vai pensar uma cultura para se contrapor à própria cultura de massa, no sentido de que a cultura de massa é uma produção das elites, digamos assim, para manter as massas numa certa situação, e essa escola agora vai estar mais preocupada com uma cultura popular, tá? que nasce do povo, então, e que justamente vai disputar com essa cultura de massa um espaço, vai disputar ideias, né? Então é muito nesse sentido que se coloca, tá? O surgimento desse movimento aí se dá um pouco em torno de uma revista na Inglaterra que se chama Scrutiny. Tá? E aí essa revista tinha como proposta básica denunciar o desenvolvimento então do capitalismo industrial, né, e das expressões culturais que estão relacionadas com essa sedução do capitalismo, quer dizer, com a indústria cultural, né, com essa cultura de massa, né, então denunciando, né, a indústria cultural e a cultura de massa, dizendo que são expressões culturais que têm um efeito negativo, pernicioso sobre as formas da cultura tradicional, popular, né, e até mesmo que vai contra a própria cultura de elite também. Né, quer dizer, aí surge uma definição entre cultura tradicional popular e cultura de elite também, que basicamente se estabelecia na cultura até o advento do século XIX, da industrialização, né? Mas que se pode falar numa cultura de elite até posterior a isso, as artes plásticas, num certo sentido, a música de câmara, né? Quer dizer, existe uma cultura de elite, né? Chamada alta cultura, né? E existe uma cultura popular, então, e essas escolas vão valorizar, então, essa potência dessa cultura popular, dizendo que essa cultura popular não pode deixar ser atropelada, digamos assim, pela cultura de massa, né? Que é uma cultura que justamente tem esse efeito pernicioso, negativo contra as pessoas. E aí essa revista, ela tem como propósito, então, a Scrutiny, né, divulgar literatura, né, literatura popular, tá? E aí torna-se o centro de uma espécie de cruzada moral e cívica e tal, não sei o que lá, para manter esses valores da cultura popular. Evidentemente, isso é muito próprio surgir na Inglaterra, porque é um lugar, primeiro, que a industrialização foi muito precoce, foi o lugar onde começa a Revolução Industrial, e segundo, porque tem uma cultura popular lá, existe uma população pobre, digamos assim, que é uma população pobre produtora de cultura, né? Não é uma coisa da miséria, digamos assim, né? É uma pobreza, mas é uma pobreza de gente que tem cultura, quer dizer, que é capaz de produzir as suas expressões e tal. Então é um lugar onde isso é bastante apropriado, digamos assim, né? O surgimento para um tipo de teoria assim que vai priorizar, digamos assim, essa cultura do povo, tá? É... E aí, quer dizer, essa proposta inicial que versava sobre literatura especificamente, ela recebe uma espécie de ampliação, né? No momento em que professores de redes de ensino dos colégios ingleses aderem a essa revista e tentam, né, identificar, na verdade, no próprio ensino secundário, uma espécie de aproveitamento, digamos assim, dessa literatura popular para o ensino dos seus alunos, né?
Então, uma espécie de engajamento de um movimento que nasce dentro do ensino secundário das escolas e que valoriza, então, justamente o gosto dos alunos a partir dessa ideia de uma cultura da classe operária, de uma cultura da pobreza, uma cultura popular. Tá? E aí, uma primeira descoberta, um primeiro resultado a que essa escola pretende ter chegado, assim, né, foi a ideia, né, que o Hogarth, né, que é um dos teóricos da escola, vai formular, né, de que essas formas de vida populares, tradicionais, né, folclóricas, etc., etc., são uma espécie de resistência contra a cultura de massa. Elas se colocam como um polo de resistência, né? E aí, enfim, numa perspectiva que tenta fazer, então, a crítica, né, da dissociação entre cultura e sociedade. Quer dizer, essa cultura ela deve ser reinserida no âmbito da sociedade com políticas como essa que eles estão pregando lá, de levar para as escolas a cultura popular local, né, para isso ser motivo de estudo de literatura e tudo mais. Tá? Então surge uma espécie de marca ou de identidade desse instituto de Birmingham, né? Que é o de reunir vários grupos de trabalho que vão trabalhar diferentes questões. Quer dizer, alguns estão trabalhando música popular, outros estão trabalhando literatura, outros estão trabalhando folclore, né? Mas todos em torno, né, dessa pesquisa que vai, digamos assim, fornecer elementos para uma espécie de movimento popular de resistência, né? E isso vai ganhar um enfoque particularmente importante na questão do movimento feminista, que vai ser um dos polos de projeção muito fortes assim, né, dessa mobilização, e no sentido de recuperar a ideia de que houve autores importantes na literatura que, por serem mulheres, foram apagadas ou foram, né, desprezadas ou vistas como uma literatura menor, justamente pelo fato de representarem uma outra perspectiva do mundo que não, né, a hegemônica. E aí já aproveito para introduzir esse conceito de hegemonia de novo. Eles são pessoas que leram Gramsci também, né? Eu falei que eles vêm de uma tradição marxista, mas que usam muito esse conceito de hegemonia, né, da cultura que vem do bloco teórico lá do Gramsci. Tá? E aí eles vão tecer algumas teorias a respeito da produção televisiva, por exemplo, do jornalismo televisivo, né? E eles vão dividir então em 4 momentos o processo de produção televisiva. Eu vou falar que é a produção do jornal, a circulação, a distribuição o consumo, né, do veículo e a reprodução. Quer dizer, são 4 etapas, digamos assim, em que eles colocam essa produção cultural. Tá? E a audiência, quer dizer, por um lado, ela é vista como receptor das mensagens, mas por outro lado, ela também é vista como fonte de mensagem. Por quê? Né? Porque os esquemas que são reproduzidos na televisão respondem às próprias imagens, né? Que se tem da população, da audiência, né? Mas evidentemente filtrados por uma espécie de códigos profissionais, como a gente já viu em outras teorias do jornalismo anteriores. Tá? E aí a gente já entra numa parte mais específica de um autor dessa escola, que é o Stuart Hall, que foi durante muitos anos diretor desse Instituto de Birmingham, né? E que vai falar, então, que em relação à audiência, existem 3 tipos de audiência: uma dominante, uma oposicional e uma negociada. Tá? Isso aí a gente daqui a pouquinho vai ver um pouquinho melhor também a respeito de um outro conceito de Stuart Hall, de identidade, que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Mas a ideia de que a audiência dominante é aquela que está associada ao modo de ver hegemônico da cultura capitalista, burguesa e tudo mais, né? E que ela meio que se vende como uma visão natural dos fatos. A oposicional é aquela que vai, então, meio que se contrapor ou reagir, ou achar que aquilo não deve ser tão levado assim, de maneira ingênua, né, à frente daquela maneira. E a terceira, né, que ele chama de negociada, seria uma espécie de mescla, né, dos elementos de oposição e adaptação. Mas eu vou mostrar para vocês um material a respeito do conceito de identidade do Stuart Hall, onde isso vai ficar provavelmente bastante mais claro. Tá? Bem, conforme a gente viu naquelas aulas que trataram
de maneira introdutória, né, daquele problema da ética, o que acontece? Eu passei para vocês, né, a ideia de que a ética ela pode ser vista, né, ao longo da sua história, da sua existência na filosofia, como algo que vai passar por alguns momentos distintos, né, e frisei para vocês que estava muito claro, no primeiro momento da ética, que vai até o século XVII, pelo menos, né, de que o homem ele tinha que sair de si mesmo e fazer uma espécie de aliança com Deus, ou com o mundo das ideias, ou com os conceitos, no caso do Aristóteles, né, para conseguir evoluir do ponto de vista do seu comportamento e da sua moralidade, da sua ética, né, do seu comportamento ético. E aí que existe uma crise a partir da filosofia moderna, né, a partir de Descartes, Spinoza, mas a gente falou bastante mais aqui de Kant, que é o momento em que, digamos assim, essa ética ela é transportada para um sujeito, que é um sujeito do que pensa e que conhece as coisas e que formula razões ou opiniões, juízos a respeito das coisas, e que esse sujeito, segundo Kant, ele já carrega em si, né, aquilo que seria os imperativos categóricos, ou seja, uma forma pela qual a razão consegue descobrir se cada atitude é eticamente positiva ou se é alguma coisa condenável do ponto de vista ético, né? Aquela coisa de exagerar o pensamento, quer dizer, o pensamento a respeito de uma pessoa que rouba a outra. Então vamos pensar se todo mundo rouba, o que vai acontecer, vai ser um desastre. E vamos pensar se ninguém roubar, o que vai acontecer. Porra, temos uma sociedade interessante, né? Então o imperativo categórico já coloca pra gente, olha, o correto é não roubar, né? E baixa essa norma. E a gente viu como isso gera uma espécie de problema, né? Que depois o Hegel vai tentar responder, né? De que, como esse mundo moderno não acredita mais nessas entidades transcendentais, nessas entidades divinas e do mundo das ideias, etc., que forneciam um certo encaminhamento, né, para o homem agir de uma maneira cada vez mais aperfeiçoada do ponto de vista ético, colocava isso para ele como um dever de se aprimorar, né, para ir para o céu, alguma coisa do gênero, meio que surge um buraco, e aí o Hegel vai, de alguma maneira, tentar responder a como é que esse buraco vai ser preenchido. Tá? Pois bem, essas teorias dos estudos culturais fazem parte de um leque teórico que acha que o que substitui esse motor, digamos assim, que nos levava a nos aprimorarmos, né, e que se perdeu na moralidade moderna, quando a gente jogou isso para dentro do sujeito, né, eles acham que o que recupera isso é algo que é construído pelo sujeito dentro da sociedade e que essas teorias vão chamar de identidade. Tá? Então, o que vai garantir que eu tenho que me aprimorar, digamos assim, num certo sentido, em algum rumo, é uma espécie de projeção do meu self, da minha subjetividade dentro do mundo, que é a minha identidade. Então, dependendo da identidade que eu construo a partir dos meus atos, quer dizer, a própria comunidade vai olhar para mim e vai julgar enquanto um sujeito de caráter, quer dizer, um sujeito que tem valores éticos importantes estabelecidos, e, num certo sentido, a comunidade mesma vai né, privilegiar, digamos assim, os sujeitos com caráter e os sujeitos que não têm caráter que vão ser perseguidos, vão ser colocados na cadeia, enfim. Surge uma espécie de alternativa, né, teórica que vai colocar a identidade como aquilo que vai levando os homens a agirem de uma maneira ou não. E aqui é uma construção, e é uma construção social, então não é mais um Deus que não muda, que é perfeito. Não, é uma construção histórica, social. Então aí já tem alguns valores importantes da modernidade, né? Mas que estão sintetizados nesse conceito de identidade. Agora, o que é essa identidade? Como é que ela surge? Como é que ela aparece? Para que caminho ela indica, né? Então aí alguns autores vão tentar teorizar essa modo de pensar, né, que coloca a identidade como algo que surge na sociedade, né, que vai estar impregnada na sociedade a partir dos comportamentos dos indivíduos, mas que também constitui, digamos assim, uma identidade de povo, uma identidade de grupos, de gênero e tudo mais. A gente vai ver isso melhor agora, né? E vai começar então a discutir o que é essa identidade. Por quê, né?
porque essa discussão da identidade ela é muito presente, né? Em alguns momentos históricos, no momento histórico do surgimento dos Estados nacionais, né? Quando surgem os reinados na Europa, a França, né? A Inglaterra, são momentos em que essa ideia da identidade já estava ali colocada. Tá? Já estava ali colocada a identidade de uma nação alemã, de uma nação francesa, né? De uma identidade de um povo. Né? Isso já estava um pouco lá colocado. Né? E dentro desse aspecto, quer dizer, tinha ali um tipo de colocação e na modernidade vai ter outro. Por quê? Porque aquela identidade, no momento em que foi utilizada como motor para o surgimento dos países, do Estado-nação e tal, existia uma perspectiva do momento histórico delas, né? De que essa identidade era uma coisa, digamos assim, encarnada no sangue, era genética, né? Uma perspectiva meio racista, num certo sentido, desse conceito de identidade nacional. Né? E, evidentemente, no tempo moderno, quer dizer, não vai se recuperar esses problemas que a identidade, na época do surgimento do Estado moderno, que ela carregava. Tá? Então, o Castells, por exemplo, ele é um autor que ele vai problematizar esse conceito de identidade. Ele vai falar, olha, identidade não é uma coisa que surge num povo que nem surge, sei lá, uma flor numa planta, quer dizer, uma coisa natural, não é uma coisa que é um desdobramento. Não. Ele vai falar, identidade é uma coisa construída. Então, esse é um conceito importante, né? Dessa apropriação dos estudos culturais a respeito do conceito de identidade. Identidade é algo que é construído. Tudo bem, você pode ter uma identidade brasileira, mas você tem que ter consciência de que essa identidade brasileira é uma construção. E que, pelo fato de ser uma construção, carregava aquela mesma ordem de problemas que a gente já viu lá no estruturalismo com o Roland Barthes, né? No sentido de que pode ser uma construção que valorize certas coisas e deprecie outras. Né? Quer dizer, nesse sentido, os problemas de identidade vão ser bastante parecidos com os problemas da linguagem. Ela é uma construção histórica e que ela é capaz de carregar, então, preconceitos ou valores avançados, ela é capaz de carregar um monte de coisa. Tá? Mas do ponto de vista formal, o que o Castells vai dizer? Basicamente, você tem 3 tipos de identidade, que vão dialogar um pouco com o que a gente viu agora há pouco lá do Stuart Hall. Né? Então você tem uma identidade legitimadora, que é aquela que quem está no poder de um Estado, por exemplo, reforça, né, e faz propaganda daquilo e vende aqueles valores. Quando a gente entrar nos exemplos, talvez vai ficar mais claro. Né? Existe uma identidade de resistência, daqueles que não concordam com aquele projeto de identidade oficial, chapa branca, né? E, por fim, uma identidade de projeto, que é uma coisa bastante característica das teorias dos anos 90, da pós-modernidade, de que podem existir identidades como de grupo de gênero, identidade, né, de direitos raciais. Você pode construir grupos, digamos assim, que por isso esse nome projeto, quer dizer, são grupos que têm objetivos comuns e acabam criando uma espécie de identidade também, uma tribo que defende certos valores de identidade e tudo mais. Tá? O Stuart Hall, por sua vez, vai pensar isso um pouquinho diferente do Castells. Né? Ele vai colocar a ideia de que houve historicamente 3 organizações, digamos assim, do problema da identidade. Uma identidade iluminista, que era a identidade que já estava meio que subentendida no próprio projeto do Kant, né? de um sujeito universal, né? Transcendental, que podia ser abstraído a partir das nossas categorias de percepção empíricas e tal, não sei o quê. Né? Quer dizer, uma identidade abstrata, essa que é a marca da identidade iluminista, ela é abstrata. Existe uma identidade que ele vai chamar do sujeito sociológico, ou seja, onde já se pensa identidade como uma questão histórica datada, que dependendo de um sujeito e da sociedade onde ele está colocado, essa identidade muda. Tá? Então insere o elemento da historicidade, da transformação das identidades. Né? E existe o que ele chamou de identidade da pós-modernidade, que é justamente essa identidade de projetos, de grupos que se formam em torno de determinadas questões e tal, e que saem lutando, né, em torno de certos privilégios ou de certas garantias ou de reparos históricos, etc. Tá? Para trazer essa discussão de identidade para o caso brasileiro, para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo, né? Quer dizer, a gente pode pensar dessa identidade do povo brasileiro. Quer dizer, quando é que surge isso? Onde que acontece? Né?
Evidentemente, a independência é um marco, porque até então nós éramos portugueses, né? Apesar de estarmos aqui na América do Sul, quer dizer, éramos portugueses. A independência nos faz um país independente, distinto. A partir daí já tem, digamos assim, sentido a gente começar a falar numa identidade brasileira, né? Até então não, é aquilo que é, a gente pode ver, né, lendo, por exemplo, a história da literatura brasileira do Antônio Cândido, né? O Antônio Cândido fala, houve aqui no Brasil um Gregório de Matos, houve aqui no Brasil um Padre Vieira e tal, mas esses caras não são brasileiros, então eles são portugueses, eles estavam aqui, né? O cara estava na Bahia, o outro estava no Rio, mas eles, a cabeça deles é de português, quer dizer, eles se sentiam portugueses, né? Então, nesse sentido, quer dizer, o Antônio Cândido vai dizer isso não é nem literatura brasileira. A literatura brasileira começa justamente com o nosso iluminismo. Então, aquele texto que até quem foi meu aluno aqui em Fundamentos, a gente de alguma maneira passou por isso, né? De história, aliás, desculpa, história de jornalismo, a gente passou por isso. Quer dizer, quando surge, né, a vinda da família real, quer dizer, na verdade, até 1808 não tinha a menor chance de se pensar em identidade no Brasil, mas é a partir de 1822, quando o Brasil se torna independente, efetivamente, né, que surge o nosso iluminismo e a gente começa a ter esses ideais de liberdade em relação a Portugal. Né, o surgimento da imprensa, que a gente viu, o pensamento crítico, iluminista que se estabelecem aqui. Pois bem, o que vai desembocar isso? Né? Vai desembocar num projeto de identidade nacional que, na verdade, Dom Pedro I não pensou nisso, não teve interesse em mexer com isso, nem nada, né? Mas Dom Pedro II teve. Ele foi um cara que ele foi criado e educado para ser o imperador do Brasil, e aí, nesse sentido, ele sabia, né, como estudioso, né, da história das nações e do que acontece nos países para se manterem unidos, né, ele sabia que era importante ter uma identidade nacional, uma identidade brasileira. E aí, nesse sentido, quer dizer, ele cria um projeto de fomento do romantismo, que a gente já viu também isso na história, tá? Mas, enfim, enfia um monte de dinheiro, recursos, promove pessoas ligadas a esse projeto literário do romantismo brasileiro, musical, literatura, né, das artes plásticas, né? Mas também Instituto Histórico Brasileiro, Geográfico, que começa a criar uma história do Brasil e começa a pegar Tiradentes, por exemplo, e criar a ideia de um herói nacional, né? Tiradentes, quando a gente era de Portugal, era visto como um bandido, como um cara que, né, revoltado contra a rainha e tudo mais. Agora não, começa a surgir uma nova identidade que coloca um Tiradentes como um herói, né? Então é uma inversão absoluta de valores, né? Para a criação de uma identidade legitimadora brasileira. Que vai se apropriar, no caso do romantismo, muito dessa figura do bom selvagem do Rousseau, para aproveitar o fato de que a gente tinha índio aqui e usar isso como efetivamente um diferencial do Brasil em termos de identidade. Quer dizer, é um povo que é formado de uma mescla, né? Do branco, do negro e do índio. Né? Quer dizer, essa ideia já começa a surgir mais ou menos ali, né? Mas inicialmente muito no diálogo entre o branco e o índio, né? Até porque a situação do negro era uma situação do escravo, né? Quer dizer que Dom Pedro I não tinha o menor interesse em dar uma dignidade em termos assim de constituinte do povo para o povo escravo, né? Então, nesse caso específico, nesse momento não se fala ainda, né, da figura do negro como constituinte da própria construção da brasilidade, né? Mas sim o índio. Né? E aí, nesse sentido, quer dizer, qual era a relação entre os portugueses e os índios? Né? Os portugueses é aquela velha história, eles vinham de uma sociedade mais avançada do ponto de vista da perspectiva europeia, né, etnocêntrica, lógico, né, mas que vinham de uma sociedade, então, onde existiam relações tão complexas que você já podia identificar ali o bem e o mal. Existia o bom português e o português malvado, né, que vão se materializar nos romances lá do Zé de Alencar, principalmente, mas de todos os autores românticos do período, né. E o índio, por sua vez, ele era sempre bom, porque ele era puro, ele era natural, ele não tinha maldade, ele, né, todo esse tipo de valor. Só que como ele era bom naturalmente, a hora que ele olhava um português bom, ele sabia que o português era bom. E ele olhava um português mal, ele meio que sentia o cheiro que aquele cara não prestava. Né? E aí, a partir dessa percepção dele, o que ele fazia? Ele se sacrificava em nome do bom português. Né? Como ele era um bom selvagem, ele se sacrificava para que o bom português prevalecesse, né?
numa perspectiva que, se vocês lerem os romances do período, sempre implica num sacrifício de índio, quer dizer, eles morriam, né? Mas morriam em nome de um projeto do bem que estava sistematizado no sucesso de um português bom, né? Então essa era a ideologia dominante e que constitui a identidade brasileira do século XIX. Quer dizer, é isso que essa literatura começou a fomentar. A ideia de que havia bons brancos aqui no Brasil, vindos de Portugal, né? Mas havia maus brancos também, e que o índio era uma espécie de super-herói, digamos assim, que interferia nos momentos necessários para colocar isso para um lado positivo, né? Positivo para os brancos portugueses, né? Claro. Enfim, e aí levanta-se o problema do paradoxo, né? Do sistema escravagista num universo de gente tão boa assim, né? Mas enfim, aí vocês estão entendendo o que está acontecendo, quer dizer, do mesmo jeito que vai existir uma cultura de identidade legitimadora desse brasileiro que é o branco que veio da Europa para cá para fazer um super império, uma coisa maravilhosa nos trópicos e tal, com o apoio do índio, né, e batendo no lombo do escravo, né, quer dizer, essa é a constituição típica desse período, né, onde se vendia isso como identidade nacional, quer dizer, ao mesmo tempo vai surgir uma identidade de resistência, né, por exemplo, da cultura negra, que não vai achar que vai ficar o resto da vida ali para cumprir esse papel, né? Enfim, onde ali já tem um esboço. E a própria cultura do iluminismo, né? dos filhos de portugueses com estudo, né? Que a gente viu lá em História do Jornalismo, que começam a se revoltar contra, digamos assim, essa perspectiva de identidade, né? Que é uma identidade que pisa na cabeça de uma etnia inteira, né? Não sei se já falei para vocês, mas os dados eram horrorosos. Os negros morriam com 18 anos de idade no Brasil nesse período, né? Então era uma condição praticamente bárbara, assim, e durou até o final do século XIX, quer dizer. Pois bem, historicamente, o que vai acontecer? Em 22 surge um novo fenômeno de identidade nacional. Por quê? Porque cai justamente o imperador, né? No final do século XIX cai. Aí tem toda uma fase de turbulência, de briga de militares com civilistas e toda uma reorganização. Mas ninguém nesse período da reorganização estava muito preocupado com cultura, quer dizer, ficou uma espécie de buraco nessa discussão da identidade da cultura brasileira. Mas a partir de 22, por ocasião dos 100 anos da própria independência, né? Quer dizer, surge um novo movimento estético que vai, num certo sentido, criar uma nova busca de identidade do Brasil num período onde já não tem mais escravidão, os valores são outros, etc, etc. Né? Quer dizer, o modernismo, num certo sentido, enquanto movimento estético, né? A Semana de 22, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, aquela movimentação toda das artes plásticas e tudo mais, representa um novo fenômeno de construção de identidade nacional, né? Onde vai se buscar uma outra identidade por intermédio da experimentação estética. Né? Então, é toda uma discussão de reconstrução, reconfiguração da identidade nacional, né? E que vai passar, em certos momentos, por apoio do Estado, por outros momentos de perseguição contra as vanguardas modernistas. Né? Quer dizer, aí já começam a entender mais ou menos como é que a questão da identidade ela passa a ser uma espécie de palco, né? De disputa por hegemonia, onde tendências aparecem, outras são perseguidas, né? É até um momento muito importante da nossa definição identitária, que é chamada essa geração de 30, que é o momento em que surge a Universidade do Brasil. A primeira Universidade do Brasil é a universidade que se chama Universidade do Brasil, que é no Rio de Janeiro, e começa então a existir um pensamento teórico brasileiro, né? Principalmente nesses três aí, que é Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, que vão criar, então, teorias da identidade, tentando definir o que é o Brasil, o que é essa mescla, então, do branco com o negro e com o índio, né? De uma certa maneira no Gilberto Freire, de outra no Caio Prado, de outra no Sérgio Buarque, mas, enfim, em que essa questão da identidade se torna um objetivo de discussão teórica, definição teórica e tal. Então, são pontos para mostrar para vocês como é que essa questão da identidade é uma questão importante, por um lado, porque ela é definidora de comportamento ético, né? É bastante forte a tendência de que se eu sou um brasileiro né, que eu não gosto de argentino, porque a nossa identidade tem essa perspectiva, essa peculiaridade, digamos assim, né?
ou que eu tenha certos valores, né, que estão introjetados dentro da identidade nacional, tá? Em relação ao comunismo, por exemplo, que comunista come criancinha, né? Isso faz parte da identidade de um povo, vocês estão entendendo? Mesmo que eu discorde pessoalmente contra isso, isso faz parte de uma construção que é a identidade do povo e que leva à eleição de determinados políticos em detrimento de outros. Isso tem uma consequência gravíssima, né? Essa questão da identidade. E os estudos culturais estão entendendo isso, estão dizendo que tem que ser pensada essa questão. Né? Então, novamente, apresentando algumas bases da coisa, quer dizer, na Inglaterra que surgem então essas escolas das quais vão fazer parte o Institute Hall e com as quais o próprio o Canclini dialoga, né? Que vão discutir essas questões da nova esquerda. Nomes importantes vão ser o Raymond Williams, o Edward Thompson, né? Que são expoentes dessa escola Centro de Estudos Culturais de Birmingham, né? E o Hogarth vai ser o primeiro diretor e o Stuart Hall vai ser durante muitos anos também diretor, tá? Então são nomes importantes dessa escola. Trata-se de uma teoria então orientada para uma pesquisa empírica. Eles vão estudar a cultura popular, né? E vão emoldurar essa cultura historicamente, politicamente, no seu período histórico. Por isso, se eu quero estudar isso no Brasil, eu tenho que falar de Dom Pedro II, eu tenho que falar de Semana de 22, mas eu tenho que falar também de funk, de rap, né? É isso, né? Vai para a cultura, aquela cultura contra-hegemônica, que é uma cultura de resistência, ou vai falar da cultura de hegemônica, vai falar da novela da Globo, quer dizer, são os objetos de estudo dos estudos culturais, né? E a agenda cultural deles privilegia, né, a cultura popular, valorizando suas manifestações todas no campo da música, no campo das artes plásticas, do cordel, as coisas folclóricas, né? Tudo isso tem muito a ver com esse pensamento, né? O pensamento de hegemonia do Gramsci vem do Gramsci, né? Mas também é herdeira, num certo sentido, do Roland Barthes. Por quê? Porque passa por essas discussões da estrutura, né, que eu tentei mostrar para vocês já um pouco na questão da identidade. Quer dizer, os problemas da identidade são muito parecidos com os problemas da linguagem. Né? E aí o Stuart Hall, que é um cara importante, quer dizer, dessas escolas, né, ele vai ter algumas perspectivas, algumas produções teóricas dele importantes, né, que vão ser elementos constitutivos, digamos assim, dessa escola, mas os principais realmente são aqueles que anteriormente ali eu já havia destacado na própria na apresentação do conceito de identidade, né, o que mais interessava para mim era essa questão da identidade, assim, para trazer para vocês como um elemento, né, da teoria dos estudos culturais, era essa questão da identidade, porque o jornalismo ele vai ter um papel, né, nitidamente formador nesse sentido. Né? Vocês percebem como aquele primeiro momento iluminista do off-clero no Brasil, na maneira como Antônio Cândido colocou aquilo para a gente, lá na disciplina de História do Jornalismo, a gente viu melhor, né? Como aquilo era uma iniciativa materializada em jornais, né? O próprio Correio Brasiliense era um jornal iluminista, quer dizer, ele vai frisar essa ideia de que o jornalismo difunde ideais de identidade iluminista, então, num certo sentido, que são aquela identidade de um sujeito ideal abstrato, universal, mas que é esse sujeito dos direitos humanos, né? É um sujeito que merece dignidade. Então vai ser um país que vai ter que lutar contra a escravidão, porque a escravidão não combina com liberdade. Né? Então vai começar a trazer valores que vão colocar em xeque as identidades nacionais. Né? A identidade nacional de um povo que defende escravidão. Pô, não dá, entendeu? Né? Mas se você pegar Padre Vieira lá, ele tem sermões dele lá que ele defende a escravidão, diz, não, é um povo que veio lá da origem bíblica já distorcida e tudo mais. Quer dizer, é toda uma leitura ideológica de identidade, de construção de identidade, que tenta naturalizar um ato de violência, que era o ato da escravidão no Brasil. Tá? Então a identidade ela tem esse problema, digamos assim, de que ela naturaliza coisas. Não? Se a gente tem uma identidade nacional, que é uma identidade que entende que andar armado e dar tiro não é problemático, né? Isso vai ter consequências. Vai ter consequências. Né? A polícia no Brasil já matou esse ano, se não me engano,
agora fugiu o número, mas é coisa de sei lá, 20 mil pessoas, é um número absurdo. Mas enfim, e na Alemanha você vai lá ver quantas pessoas a polícia matou? Zero. Né? Quer dizer, isso é uma questão nitidamente de identidade, é uma questão cultural. Né? São países que acham que a polícia não é gente na rua com liberdade de matar. Né? Entendem, né, o papel, a necessidade de uma polícia, de uma vigilância, etc., mas entendem com outra perspectiva identitária, quer dizer, entendem isso de outra maneira, e isso faz toda a diferença. Porque um policial, quando entra na polícia na Alemanha, ele sabe que ele não está lá para ficar matando gente. Né? Enfim, isso são definições que a identidade formula. Então, elas são definições que substituem, num certo sentido, né, pelo menos é a pretensão dessas escolas, que substitua aquela dimensão ética que, a princípio, assim, parece, né, que a modernidade perdeu. Tá? Essa que é a grande questão. Né? E aí a gente vai poder problematizar isso mais ou menos profundamente, no sentido de que se essa ideia de identidade realmente consegue consertar, né? Ou se não fica uma coisa completamente empírica, o máximo que eu posso fazer em relação à identidade brasileira é saber se existem entidades legitimadoras, quer dizer, se existe um projeto de identidade nacional no Brasil, é lógico que existe, né? E de governo para governo isso muda um pouco, mas existe nitidamente no Brasil um projeto de identidade nacional que referenda nossos posicionamentos em relação à Amazônia, por exemplo. Nós achamos que somos donos da Amazônia, que a gente pode meter fogo na coisa toda lá, e que dane-se, né? O nariz do Paraguai, do argentino, ele que cheira de fumaça, entendeu? Né? Num mundo que vocês imaginam aonde que essa nossa pretensão de autonomia pode levar, quer dizer, né? Qualquer hora vai levar uma invertida ali, violenta. Mas enfim, são valores nacionais, da gente achar que a Amazônia é nossa, da gente achar que pode fazer o que bem entender, desde que aquilo reverta em lucro para alguém, né? São valores nossos, né? E que evidentemente eu só posso constatar isso. São valores de uma cultura que elege um imbecil para ser governante, né? Então é isso, eu só poderia constatar isso. Por outro lado, há culturas de resistência que estão lutando por direitos dignos, né, de várias ordens, seja de direitos de reparação a situações raciais ou a questão de gênero, enfim, várias questões aí que estão colocadas, mas também parece que eu só meio que posso constatar, quer dizer, é uma escola que a semelhança da crítica que a gente fez lá, ou da autocrítica que o próprio Edgar Morin fez contra a obra dele, de falar que ele criou uma sociologia que explicava por que o cinema era tão eficaz para manter todo mundo do jeito que está e para envolver todo mundo no sistema, né? E aí, uma certa altura, ele fica infeliz com a teoria dele, porque ele fala, porra, eu não quero uma teoria só para isso, né? Para referendar o quanto o sistema capitalismo é eficaz em manipular todo mundo. Eu não quero uma teoria, eu quero uma teoria para bater nisso, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, os estudos culturais eles ficam um pouco nessa posição, né? De denunciar esses mecanismos identitários, do mesmo jeito que o Adorno denunciava também os mecanismos da indústria cultural. E aí? Né? Digamos assim, o elemento mais diferenciador dos estudos culturais seria o fato dele privilegiar esses estudos a respeito de temáticas de matriz popular ou de direitos, como o movimento feminista, né? E estimular esse tipo de pensamento. Né? Mas, enfim, é uma atuação toda, digamos assim, restrita a um campo de debate cultural, de debate educacional, né? Que acaba não tendo uma militância efetiva, não tem um projeto como o projeto da Autocela que a gente viu, não, vamos tomar o Estado, entendeu? Vamos tomar os aparelhos ideológicos, né? Aí, nesse sentido, talvez seja um movimento até mais tímido, assim, do ponto de vista político, tá? Mas, enfim, estou apresentando agora algumas críticas e observações a respeito dessa perspectiva, mas não deixa de ser uma perspectiva crítica a partir do momento em que ela se coloca numa posição que é contrária às teorias administrativas e que vai criticar o que elas estão fazendo ali. Né? Vão chamar aquilo de identidade vinculada ao governo, né? de efetivação, aquela coisa toda. Tá? O problema, no meu ponto de vista específico, assim, que eu queria chamar a atenção para vocês, me parece ser essa ideia de que a identidade consegue substituir aquela força que no momento antigo era um medo que as pessoas tinham de Deus, entendeu? Me parece que o problema todo é esse, né? Acreditar que efetivamente, se a gente constrói uma identidade, a gente supera aquele problema lá
que surge com o Kant, né, de não saber por que alguém vai ser bom, se ele pode ser mal e se sair bem da situação. Né? Quer dizer, parece que a identidade tenta, num certo sentido, superar essa dicotomia, e o problema todo é saber se isso pode ser superado. Tá? Por exemplo, o Foucault, ele é um autor que diz que dançamos, entendeu? Dançamos. Ele vai dizer o seguinte: o Ocidente só conheceu, sem dúvida, duas formas de ética. Antiga, que era a forma do estoicismo, do epicurismo, mas que também é a forma da ética cristã, da ética platônica, né? Essa ideia dessa entidade acima de nós, que nos mantém numa certa linha, e que se a gente não quiser ir para o inferno, a gente vai ter que se aproximar dela. Né? Quer dizer, existiu essa forma, segundo o Foucault, que articulava-se então com a ordem do mundo, né? Quer dizer, esse mundo entendido como um mundo de Deus e da natureza e tal, que obrigava a gente a agir melhor, né? E descobrindo sua lei, podia deduzir o princípio de uma sabedoria, de uma concepção da cidade. Quer dizer, isso eram bem os projetos platônicos e tal, de que a cidade com sabedoria era a cidade que se regulamentava pela racionalidade das ideias e tudo mais, né? E outra forma, né, ele falou que só tem duas. E outra forma, essa forma do pensamento político do século XVIII, ou seja, do Kant, né, que seria a formulação da segunda maneira como a ética se coloca, né, que ele vai dizer simplesmente o seguinte, que não formula moral, na medida em que todo imperativo está alojado no interior do pensamento. Quer dizer, aquela coisa, o imperativo categórico, aquilo que me faz ver que roubar é ruim, está dentro de mim, está no interior do pensamento, né? E do seu movimento para captar o impensado. Quer dizer, como que vai se dar essa transição entre o eu saber o que está errado e eu agir da maneira certa? Né? Quer dizer, se perdeu isso, né? Se perdeu isso, e a partir do momento que se perdeu isso, quer dizer, o que o Foucault vai falar? Deixa eu ver se eu pego uma frase que deixe claro aqui qual é o pensamento dele. Né? O pensamento desse período, desse segundo período, jamais pôde, na verdade, propor uma moral. Quer dizer, pensando da maneira como Kant pensa, a gente vai achar que moral ou não é uma questão de loteria esportiva, entendeu? É uma questão justamente de identidade. Se o povo for moral, as pessoas vão no caminho da moralidade, e se o povo for imoral ou amoral, sei lá o que, vai no caminho da imoralidade. Né? Então fica uma loteria. Quer dizer, se o povo achar que tem que queimar a Amazônia, a gente vai queimar a Amazônia. Por mais que alguma coisa me diga lá no meu interior racional, que se todo mundo queimar a sua Amazônia, né, a gente vai destruir o planeta. Tá? Então é isso, o imperativo categórico está dizendo não queimar a Amazônia inteira. Né? Mas o nosso povo está dizendo, porra, a gente é pobre, a gente precisa disso, precisa daquilo, não sei o que lá, tem que fomentar a agricultura, que é um setor que traz retorno para o Brasil e tudo mais, mete fogo na parada, entendeu? E se aqui, né, no nosso ambiente, a gente está carregando uma certa carga de ironia em relação a isso, né, porque somos universitários, estudiosos do jornalismo, etc., né, pro povão não, entendeu? Se você sair pela rua perguntando aí, porra, tem que queimar a Amazônia, o cara vai dizer, tem. Os europeus já queimaram a deles, por que a gente não pode queimar a nossa? Quer dizer, eles querem que a gente fique aqui na miséria, né? A ideia é essa, que a gente está queimando a Amazônia para não ficar na miséria. Aí eu leio uma matéria que nem eu li hoje, que todos esses bilhões de soja que o Brasil produz e exporta, né, o valor que a gente ganha com essa exportação é mais ou menos equivalente ao valor que a China ganha para exportar máscara contra a Covid. Entendeu? E eles não estão queimando 500 milhões de hectares lá de floresta para fabricar máscara. Né? Quer dizer, num computador que a gente manda dinheiro para a Microsoft, para a Intel, para sei lá quem que está ganhando dinheiro nas nossas costas, quando a gente é obrigado a comprar um computador, tem 50 caminhões de soja equivalente. Né? Então é essa desproporção, né, das coisas, que é uma coisa que ninguém se pergunta por quê. Por que o Brasil vai optar em pleno século XXI por um motivo de exploração agrária, que é uma coisa anterior ao século XVIII. Né? O século XIX já é o século da industrialização. Por quê? Porque a indústria dá muito mais dinheiro que produção agrícola.
Né? Mas não, a gente vai ficar preso num papel internacional de fornecedor de matéria-prima para o mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E ninguém está preocupado com isso. Isso acaba se justificando por quê? Porque tem uma identidade nacional que diz, não, é a agricultura que está bem, é ali que a gente precisa investir. Tá? Então esse é todo o debate. Né? Quer dizer, o pensamento moderno jamais pôde propor uma moral. A gente não tem moral, o problema todo é esse, segundo Foucault. Segundo a escola dos estudos culturais, a nossa moral vai ser garantida por esses institutos aí históricos da identidade, né? Como se a identidade hegemônica fosse alguma coisa que fosse evoluir num bom caminho. Tá? Esse que é o problema do pensamento dos estudos culturais. Eles jogam muita responsabilidade em cima de um acaso, da construção histórica da identidade de um povo, de uma comunidade ou de um grupo de pessoas. Tá? Então, esse que vai ser o problema. O Foucault vai dizer o seguinte: para o pensamento moderno não há moral possível. Tá? Ele é categórico, ele fala assim: dançamos, cara. Isso é o ponto onde a gente chegou na virada para a modernidade, quer dizer, é algo que a gente perdeu aquele mundo que tinha um valor de moralidade como um valor de coisa importante. Tá? O Nietzsche vai ser irônico, ele vai falar assim: olha, nós temos uma caderneta de poupança de identidade, né? Da qual só está saindo dinheiro e qualquer hora vai acabar. Estamos queimando o nosso acervo de moralidade que vem do passado de milenar, né? De uma cultura milenar que foi economizando atos de moralidade, o que é bom, o que é ruim, criou-se uma espécie de cadeia de poupança, entregou na nossa mão e agora a gente está sendo filho pródigo, que a gente está queimando a coisa toda. Tá? Então o Foucault, nesse sentido, ele está muito envolvido com o pensamento do Nietzsche, né? Que é o cara que efetivamente coloca, né, uma nova questão para a filosofia contemporânea, que é a gente lidar com uma sociedade que talvez nunca mais tenha moralidade. Né? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai lidar com isso de outras maneiras. Né? Não vai virar um mundo que todo mundo vai sair dando tiro uns nos outros. Né? Vão surgir mundos então que a gente vai construindo identidades e vai acontecendo coisa e tal. Agora, você achar que existe alguma força no mundo contemporâneo que faça as pessoas pararem para pensar, para achar que elas têm que melhorar, né? É uma coisa que, num certo sentido, realmente é aquela coisa que o Kant falava, né? Esse salto aí, cada um vai ter que dar o seu, entendeu? Não tem mais nenhuma força que empurra a gente para lugar nenhum, tá bom? Pois bem, o último autor que eu queria mostrar para vocês, que vai nessa linha, né? O Matelar não coloca ele como um autor dos estudos culturais, não. Tá? Mas tem gente que vai colocar, né? Isso é uma questão de como o Matelar determinou. Ele tem um último capítulo do livro dele, que ele chama do domínio da comunicação, que é uma espécie de salada de fruta, assim, entre o Habermas, entra o Jesus Martim Barbero, que eu vou mostrar para vocês agora, né? Entra um bocado de gente assim que, na verdade, eu não consigo entender muito bem qual que é a lógica, né? De juntar essas pessoas todas dentro de uma escola, uma tendência, quer dizer, é uma coisa que até para mim é um pouco enigmático entender por que, que o Matelar juntou essas pessoas todas nesse lugar, né? Mas enfim, que é onde ele coloca o Jesus Martim Barbeiro, e a questão fundamental do Barbeiro vai ser a seguinte, tá? Ele vai propor também uma teoria que vai se preocupar com esse aspecto de uma cultura popular, né? Só que ele vai criar um livro que se chama Dos Meios das Mediações, que é um livro bastante denso, né? Ele é grande, é um livro amplo, né? E que nesse livro ele vai apresentar suas principais hipóteses, né? Dos meios das mediações, mas as hipóteses dele basicamente vão se firmar na seguinte questão, né? Ele vai dizer que os românticos, tá? Justamente esse movimento romântico, né? Foi o lugar, assim, digamos, foi o momento
histórico, né, em que se abriu espaço para as manifestações populares. Tá? Isso vai ser uma coisa interessante. Ele vai perceber que ao longo, por exemplo, da história da literatura, quer dizer, nunca houve espaço na história da literatura para que alguma a manifestação da cultura popular fosse entendida como minimamente algo que se poderia levar a sério. Né? E no romantismo, por intermédio de uma série de influências que são mais ou menos no sentido de tentar buscar essa origem dos povos, das raças, das nações e tudo mais, né? Esse nacionalismo, né, que é uma característica muito forte do romantismo, uma espécie de nacionalismo popular, né, acabou trazendo à tona, então, ou valorizando, né, esse comportamento folclórico, né, essa cultura popular, que era uma cultura popular que já existia, mas que ficava em manifestações de festa junina, de carnaval, de cordel, de sei lá do que e tal, né? Mas que, num certo sentido, era uma cultura popular que era desprezada, que era vista como coisa para povo, era coisa ruim, era mal feito, era uma coisa meio circo, né? E os românticos vão lá e vão resgatar a importância disso. Né? Então é bem característico do movimento romântico, né? Essa questão, por exemplo, de estudar as línguas e os dialetos populares, né? De um certo povo, né? De você ir às origens. Né? Então os irmãos Grimm, por exemplo, eles fazem a primeira gramática, uma das primeiras gramáticas da língua alemã, mas eles vão estudar os contos de fada, que são uma tradição milenar, que vem da cultura alemã, que tem Perrault, tem um monte de gente lá que escrevia Bela Adormecida, Três Porquinhos e tal, e eles começam a colecionar aquelas histórias populares, né? Que até então ninguém dava bola para aquilo. Alguém contava para os filhos histórias e tal, e depois esquecia, né? Não, começaram a virar livros sobre aquelas coisas, quer dizer, o folclore, né? Vai ganhando uma dimensão de cultura com validade, né? Então, isso historicamente vai nascer, o marco que o Jesus Martim Barbeiro vai colocar, vai ser justamente no romantismo. Né? E, num certo sentido, quer dizer, ao mesmo tempo que fazem nascer um espaço para a cultura popular, também taxam aquilo de folclórico, de primitivo, de simplório, quer dizer, tem uma dupla jogada, digamos assim, de, por um lado, valorizar a ponto de achar que aquilo merece ir para livro e ser pensado e tudo mais, por outro lado, também eles acham que, tudo bem, é conto de fada, mas também não é a grande literatura, entendeu? Não são os grandes autores, não dá para comparar isso com Homero. Então existe um preconceito ao mesmo tempo, né? Que cria essa fissura entre alta cultura e cultura popular. Quer dizer, a alta cultura ela continua sendo mais valorizada mesmo dentro da perspectiva do romantismo. Tá? E por isso, quer dizer, num certo sentido, esse pensamento de que existe uma cultura superior e uma cultura inferior, num certo sentido, também vai fundamentar, em alguma medida, a ideia de uma dominação. Quer dizer, quem deve dominar, ou quem deve mandar no país, quem deve ter os cargos de tomar decisão, é alguém de alta cultura. Né? Não é alguém que é rasteiro. Né? Então é um movimento elitista, ainda num certo sentido, né? Que aí no caso do Brasil é bem nítido. Né? Eu falei para vocês, o romantismo no Brasil cria uma figura de um português superior, um índio meio que subalterno dele e o negro que estava lá para pisar em cima. Quer dizer, essa questão da hierarquia, da dominação colonialista, ela se mantém, mesmo no romantismo que, num certo sentido, resgata pelo menos o índio e projeta algum valor positivo sobre ele. Tá? Enfim, aí um pensamento de esquerda do século XIX já vai romper com essa ideia, quer dizer, de que essa manifestação popular é uma cultura menor, é alguma coisa que tem que ser vista como, até mesmo como uma justificativa, digamos assim, da dominação de classe. Né? Os anarquistas, por exemplo, acham que a própria cultura deles deve ser utilizada para potencializar a luta deles contra os dominadores e para resgatar a dignidade deles. Né? Então os anarquistas já são um marco, o outro vão ser os marxistas, que também vão defender essa ideia de que o povo, né, o proletariado, tem direito, então, de ser igual, de ter as mesmas enfim, condições de vida da burguesia, né? Vai denunciar o arbítrio
do capitalismo, né? E vai vender essa ideia, inclusive, né, da tentativa de se criar uma cultura internacional, digamos assim, né, que era as perspectivas do movimento comunista na sua origem, né, de criar as internacionais para criar uma espécie de conscientização de classe, né? Por outro lado, quer dizer, o Barbeiro ele não é um marxista. Ele está alertando que o marxismo e o anarquismo abriram essa frente, mas ele vai dizer do marxismo, principalmente ele está dialogando com o Adorno, né, que o marxismo, ao centralizar seu foco, digamos assim, de combate na questão básica da economia capitalista, vai deixar de fora outras ordens, digamos assim, de opressão, como a opressão contra a mulher, contra o jovem, contra o aposentado, contra minorias étnicas e tal, que o marxismo, com essa perspectiva muito universalista dele e o foco na questão econômica, não vai se preocupar com isso. E aí, nesse sentido, ele acha que é uma deficiência do marxismo que alguém tem que suprir, né? E que os estudos culturais, ou o trabalho dele, pelo menos, tá nessa linha, de tentar suprir isso, né? Por outro lado, pensar também espaços de repressão menos, digamos assim, polarizados, como é o Estado, o repressor, essa coisa toda, mas se preocupar também com a repressão da família, do hospital. E aí ele, num certo sentido, está bebendo um pouco do Foucault, da maneira como Foucault trabalha a questão do poder, né? Que ele vai fazer uma história da loucura. Ele está preocupado com o poder dentro do hospício, o poder judicial de internar ou não, né? Quer dizer, ele está deslocando essa discussão do poder para coisas que teoricamente são menores, mas que no fundo não é menor. Se alguém me enfiar dentro do hospício e me botar uma camisa de força, quer dizer, porra, menor, né? Então é um pouco esse deslocamento que o Barbeiro está criticando. Aliás, está aderindo, né? E dizendo que o marxismo não faz esse deslocamento. E por fim, quer dizer, a ideia do marxismo também não reconhecer essa coisa de pluralidades, de matrizes culturais e tal. O pensamento marxista é muito universalista, né? Aquela coisa da classe operária internacional. Então ele não vai valorizar pequenas manifestações culturais e o Barbeiro então vai criticar isso aí. Por outro lado, existe um conservadorismo, né, que está calcado nessa noção de massa e que a gente viu bastante no início da disciplina, que são as teorias administrativas, representam esse pensamento, né, que remonta então ao século XIX, né, quando nasce esse temor burguês em relação à violência da turba descontrolada. Quer dizer, é aquele conservadorismo, né, que de Tocqueville até Ortega y Gasset, Spengler e tal, desenvolve uma leitura que fala que as massas são alienadas, são absurdas, são degeneradas, são descontroladas, né? E que por força disso, para você ter uma sociedade funcional, quer dizer, você precisa manipular a massa, você precisa controlar as pessoas, né? Então Barbeiro está criticando todos os movimentos que a gente viu até agora, assim, ele está lá na frente, né, numa condição privilegiada, porque ele leu tudo isso, conhece tudo isso, mas agora vocês conhecem também, né? E ele está olhando para trás e fazendo uma crítica de todos eles. E por fim ele vai fazer uma crítica mais contemporânea a ele, né? Que é de o surgimento de uma nova teoria administrativa, sem a menor sombra de dúvida, né? Que é a teoria da sociedade de consumo, que nasce com um americano que chama Daniel Bell, que diz que acabou a história, acabou a ideologia. A história, na verdade, quem fala é um outro, é o Fukuyama, mas que está no mesmo bojo teórico do Daniel Bell, que vai falar que acabou a ideologia, comunista é tão sacana quanto capitalista e tal, e isso é o melhor que a gente consegue ter, né? Então, dentro dessa situação, quer dizer, ele acha que a gente não tem que parar de discutir capitalismo, comunismo, dominação ou não, e tem que discutir a seguinte situação. O ser humano hoje, a validade que ele tem é o consumo que ele consegue realizar. E aí cria essa noção de sociedade de consumo que diz que é o seguinte, para eu ser justiçado, digamos assim, né, isso aí é 1990 e tal, a partir de agora, quer dizer, o que eu tenho que ser um consumidor, né? Então, ele vai dizer que o individualismo consumista é positivo, né? E vai, então, fomentar a ideia, né, de que, inclusive, a cultura popular pode ser um objeto de consumo também. Quer dizer, então, você tem uma cultura popular que começa a surgir aí no formato de chacrinha, de programa de auditório e tal, porque isso também é mercadoria, e as pessoas têm direito de vender isso e outras pessoas têm o direito de consumir. Quer dizer, ele meio que cria uma espécie de redução da situação humana à condição de consumo. Tá? E aí, o que acontece? Ele vai dizer então que a revolução não vai se dar pelo consumo, e não mais por uma tomada de meio de produção, tomada de Estado. Esse negócio de política é uma bobagem. Quer dizer, vamos
né? Então, nesse sentido, né, é uma teoria extremamente administrativa, assim, né? Então ele desloca essa questão do eixo político-econômico, né? E joga isso para o eixo cultural também, é uma outra característica dessa teoria. Ele defende que os meios de comunicação tomaram o papel de todos os aparelhos ideológicos de Estado, que a gente viu lá do Althusserl, que é uma coisa, né, até na perspectiva do Guy Debord, da sociedade de espetáculo e tal, é uma hipótese bastante plausível, né? Mas ele está sempre focando nessa coisa da publicidade, dos modos de vestir, dos modos de consumir, né? O que é uma coisa bastante consumista, assim, e redutiva, né? E que, em alguma medida, quer dizer, ele só está reforçando o McLuhan, um pensamento que vai também colaborar um pouco nesse sentido, né? De criar uma espécie de teoria determinística, mas que são eixos que apagam, então, a discussão do eixo econômico, né? Porque para consumir eu tenho que trabalhar, quer dizer, e aí? Como é que é um mundo onde eu consumo e que a sociedade é capitalista e eu estou desempregado, né? Então, esse tipo de combinação de teorias, que inicialmente no livro do Barbeiro ele faz uma crítica a todo mundo, e depois ele vai fazer uma espécie de reconciliação, digamos assim, com a teoria crítica, né? O que faz dele também um elemento dessa teoria crítica, dizendo que apesar de tudo, a Escola de Frankfurt dá uma notoriedade para a área da cultura e faz da área da cultura um espaço estratégico para pensar as contradições sociais. Isso ele acha uma coisa importante. O Adorno pensa o popular como uma negação de cultura, rebaixamento, mas o Benjamin, por outro lado, já não teria essa visão tão preconceituosa, né? E aí o Barbeiro vai então louvar o Benjamin e falar mal do Adorno nesse sentido. E o próprio Barbeiro vai se colocar então num lugar que pensa o popular como uma força subversiva do subalterno, né? Inserido dentro desse âmbito da cultura de massa. E aí ele vai discutir um pouco o processo do que ele chama de enculturação, né? Para que surgisse, né, o mundo capitalista, quer dizer, o próprio mundo capitalista teve que absorver a cultura popular. Tá? Vamos passo a passo aqui. Primeiro ele vai falar, o Estado-nação criou sistemas de identidade que perseguiram outras matrizes culturais populares. Né? É o caso do Brasil. O Brasil correu atrás de uma matriz indígena para criar uma identidade do Brasil que a separava radicalmente de Portugal, porque Portugal não tinha índio. Então, esse dado, digamos assim, da Constituição natural brasileira, né, do fato de ter índio, foi uma coisa interessante para Dom Pedro II se diferenciar de Portugal, né, e criar uma identidade nossa radicalmente distinta da portuguesa. Né? Por outro lado, vem junto com essa questão, com essa visão romantista, né, romântica, essa ideia também de que esses saberes populares vão ser rapidamente superados por uma ciência, por uma evolução tecnológica e tal, que é etnocêntrica, né? Quer dizer, essa ideia de que os portugueses são os modernos que vieram para cá, então eles que deveriam controlar e deveriam mandar nas coisas, né? Mas, mesmo na fase pré-industrial, havia movimentos populares, né? Nem tanto no Brasil, mas, enfim, em outros países onde isso houve, enfim, uma série de reações, principalmente de espectro anarquista ou marxista, como o Barbeiro já disse antes, tá? E aí ele vai citar produtos da enculturação, quer dizer, num certo momento, quando a burguesia toma o poder, o que acontece? Ela tem que colocar também valores culturais na identidade que sejam avessos ao poder imperial e monárquico, que é justamente aquilo que eu falei para vocês. Depois que Dom Pedro II vai embora, há um buraco em termos de identidade nacional, que só em 22 vai ser suprido. Né? Mas quando esse buraco é suprido, quer dizer, por quê? Porque a burguesia ela tem que colocar um valor cultural no lugar do valor cultural monárquico, imperialista, só que aí tem um problema, que é o seguinte, a burguesia não fazia cultura. A burguesia não tinha cultura. Né? Os reis, os monarcas, eles sempre mantiveram lá Beethoven, Mozart, eles tinham produção cultural, eles fomentavam. Né? Dom João VI, quando veio para o Brasil, em 1808, 3 anos depois, em 1811, ele traz uma missão francesa cheio lá de cantores, pintores e gente que ia fazer as artes, né? Para construir os castelos onde ele morou e tudo mais, trabalhadores alemães, franceses. Enfim, a nobreza sempre teve uma alta cultura, digamos assim, uma cultura
né, que esteve associada à sua linhagem. Quando a burguesia toma o poder, quer dizer, a burguesia não tem cultura. E aí o que ela ia colocar nesse buraco, digamos assim, da cultura para se contrapor à cultura, à alta cultura, né? Ela vai beber da cultura popular, ela vai lá pegar o cordel, né? Vai pegar as novelas, vai pegar o circo, as feiras populares, vai pegar o carnaval, né? Então as festividades de religiosas populares, São João, São Pedro, né? As festas juninas, enfim, é isso que vai ser a malandragem, digamos, da burguesia, só que ao mesmo tempo que ela pega e traz para si essas manifestações de cultura popular, ela transforma isso também em lucro, quer dizer, ela vai criar, então, uma série de mecanismos para lucrar com isso. Mas, enfim, antes de chegar lá, então ela vai beber das questões religiosas, né? Vai trazer, promover uma apropriação da cultura religiosa, do teatro, que era um teatro que, digamos assim, tinha características populares, né? O teatro na França era proibido para pobre, enfim. E aí começa o melodrama, aquela história cheia de emotividade, inacessível, voltava para quem não sabia ler. Então ele vai contando uma história, na verdade, da cultura popular, de como ela se desenvolve e de que como lá na frente, pelo fato de não ter cultura, a burguesia teve que ir lá e pegar essa cultura popular e jogar na televisão. Né? Teve que pegar o chacrinha e fazer o roda chacrinha, quer dizer, teve que se apropriar dessa cultura porque ela não tinha o que colocar no lugar da alta cultura. Tá? Então, na sociedade massa, o povo deixa de ser reprimido de cima e passa a ser incluído no controle interno do Estado. Quer dizer, o Estado tomou conta da cultura popular e vende a cultura popular para o povo. O povo pagando ingresso, né? Quer dizer, aquilo que dentro do seu contexto original tinha um elemento crítico contra o próprio Estado, o Estado coloca na televisão e a gente vai assistir aquilo como se fosse uma espécie de cultura fora de contexto, tá? E aí faço duas referências aqui. A primeira, evidente, é As Ideias Fora do Lugar, do Schwartz, que vocês já devem ter lido comigo lá em História do Jornalismo, né? Que é justamente isso, você tirar a cultura do lugar dela, ela perde o sentido. E a segunda a apropriação é do próprio Adorno, quer dizer, quando ele fala daquela figura lá, que ele está fazendo a crítica enfim, do povo, que deixa de ter percepção visual com os próprios olhos, ouvidos, e que vai lá para frente da sereia para fazer o burguês curtir a vida, né? Quer dizer, é exatamente isso, o burguês está se apropriando de mais essa força popular, que é a sua própria cultura, que originalmente é crítica, e está fazendo uma enculturação, está engolindo, digamos aqui, assim, né? Está sendo antropofágico no sentido inverso, né? De transformar aquilo que era cultura crítica e popular em alguma coisa pastel e que vai para a comunicação de massa para servir de motivo de controle administrativo, tá? Vocês estão entendendo aonde que esse problema surge. Quer dizer, a cultura de massa nasce da cultura popular. Essa é a tese fundamental do Barbeiro, que eu acho muito interessante, muito importante. Quer dizer, não sei até que ponto é original dele, mas que ele desenvolve nesse livro, né, nos meios à mediação. Então, a partir da exposição teórica que ele faz na obra, ele vai passar agora a fazer, na verdade, uma exposição histórica. Né? Ele vai dizer, o primeiro produto de cultura de massa foi o jornal, e olha, a gente inserido enquanto teoria do jornalismo. Aconteceu com o jornalismo o mesmo que acontece com a cultura popular. Ou seja, o jornalismo era um instituto crítico, iluminista, de briga contra as autoridades e tal. O que acontece? O jornalismo é engolido pelo sistema e cria-se uma imprensa áulica, né? Que é uma imprensa que também foi digerida, né? pela nobreza, né? E passa a ser um instrumento de oba-oba do Dom João VI, do Dom Pedro I. Quer dizer, é esse tipo de inversão que a cultura de massa acaba realizando em relação à cultura popular. Tá? Então, num certo sentido, quer dizer, e evidentemente, né, não só a cultura popular alimenta a cultura de massa, mas a alta cultura também. O iluminismo também vai ser engolido pela cultura de massa. Né? É o exemplo que eu dei para vocês já, da gente ouvir Beethoven na rádio, né? Ouvir Nona Sinfonia de Beethoven na rádio. Quer dizer, esse tipo de iniciativa de comer a cultura alheia, digamos assim, e vomitar em forma de indústria, em termos de mercadoria à venda. Né? Então é essa que é a grande crítica aí
que está por trás de vários desses autores e que volta a aparecer aqui dentro dessa perspectiva do Jesus Barbero, tá? Então, o folhetim, ele vai descrever essa questão do folhetim, que, né, ao mesmo tempo que trazia a matéria falando contra a escravidão, trazia lá o romance do Machado de Assis, né? E aí ele vai discutir um pouco, né, essa ideia de que o folhetim, né, ele era essa literatura que fazia essa ponte, digamos assim. Eu já devo ter falado para vocês, o Machado de Assis, na sua época, quer dizer, ele não publicava livro, né? Ele escrevia em jornal os romances dele, por isso os capítulos tão pequenos, né? Porque saiu no rodapé de jornais. Então, num certo sentido, Machado de Assis não deixava de ser uma cultura popular. Hoje, pra gente, ele é visto como cultura de elite, porque quem vai ler Machado de Assis tem que parar para ler e tal. Não, mas na época, não, ele fazia novela. Só que são novelas geniais, né? Isso não importa, né? Olha o preconceito aí de achar que o que é genial tem que ser de cultura de alta cultura, né? Não, o Machado de Assis fazia cultura popular, as pessoas liam os romances do Machado na rua, paravam ele e falavam, ó, e aí, esse negócio do Bentinho aí, afinal de contas, o que você vai dizer dele, hein? Né? Então tinha toda uma perspectiva popular da literatura também, que é alguma coisa que futuramente vai se perdendo, principalmente quando os meios de comunicação de massa vão tomando conta desses espaços de uma maneira muito clara, assim, né? Muito forte, digamos. E aí, então, o Barbeiro defende, né, que a cultura popular, independente desses atropelos, de ter sido mastigada pela cultura de massa e tal, ela sobrevive, existem novas manifestações, tem coisas que a televisão nunca vai transmitir, então é por isso que, né, o funk tem tanto palavrão que provavelmente não vai entrar algum dia nesse processo de gestão, né, que a cultura de massa promove contra a cultura popular. Tem coisas que realmente não vão entrar nunca, são tão virulentas, né? E até por isso são tão agressivas, né? Quer dizer, porque elas não querem entrar, tá? Existia um movimento no leque das vanguardas, que era o dadaísmo, que era justamente isso. Ele falava assim, não, o problema da arte é entrar no sistema, a gente não quer entrar. Por isso eu vou fazer uma obra de arte que é uma privada, um mictório, e eu vou colocar isso numa mostra de arte e as pessoas vão ter que engolir meu mictório lá no julgamento do lado do outro quadro, lá tudo bonitinho e formal, né? Então, é esse tipo de reatividade contrária à cultura de massa, né, que vai ser aquilo que, como eu já falei anteriormente, vai ser fomentado pelos estudos culturais. Né? Eles querem, então, identificar esses momentos de ruptura radical e tal, e se identificam com aquilo e valorizam aquilo até no sentido de transformar essas manifestações radicais em objeto de estudo teórico da academia. Né? Então, nesse sentido que ele vai ter essa perspectiva crítica, né? E aí, por fim, ele dá alguns exemplos, quer dizer, a própria música brasileira seria um polo exemplar de resistência, a cultura afro, né? Enfim, vários exemplos, né? Povo na rua, em relação à mitificação do Tancredo Neves, quer dizer, são simbologias que aí ele finaliza o livro dele, na verdade, dando exemplos, né, disso que seria uma espécie de mestiçagem, né, que seria também naturalizada por alguns autores e que ele faz uma crítica. Né? Então é isso, quer dizer, estudos culturais é um amplo leque de autores, de pensamento e de coisas que trazem como marca mais ou menos padrão essa preocupação com culturas subalternas, né? Nessa perspectiva aí das escolas de Bildung, etc. Tá bom? Pessoal, com isso a gente fecha, né, o leque de teorias assim, que eu propus apresentar aqui dentro de teoria do jornalismo para vocês. Espero que, enfim, tenham curtido o percurso, tenham se identificado mais ou menos com uma outra teoria, mas a vida é assim mesmo, né? Mas que tenha servido para vocês terem uma perspectiva mais crítica, né? Do papel, do lugar do jornalismo, que no fundo é o que efetivamente interessa assim, para a gente. Quer dizer, a gente perceber que existe uma série de teorias de perspectiva mais administrativa, que estão aí para dolar a pílula e para mostrar como é que o jornalismo funciona, como é que as coisas se desenvolvem, quais são as características da profissão, e para fazer com que os jornalistas consigam desempenhar melhor seu papel, tá? E nesse ponto fica a minha posição aqui de que eu não acho isso ruim,
tá? Até por isso, a primeira unidade nossa inteira foi de teoria administrativa, e a segunda, né, na maneira como eu trato, vocês percebem que eu acho que as teorias de longo prazo também são teorias administrativas, então 2/3, né, da nossa disciplina foram teorias administrativas, porque a gente tem que conhecer isso, até mesmo que seja para criticar, né? Mas, por outro lado, quer dizer, existe uma perspectiva crítica que, nitidamente, eu acho mais pertinente, né, com um projeto de jornalismo que se identifica como origem iluminista lá, né, principalmente no sentido de poder criticar tradições, poder criticar a própria mídia, poder criticar o próprio governo e, de alguma maneira, tentar oferecer instrumentos para que o povo entenda essas críticas e também internalize essa capacidade de julgamento que é só por intermédio da prática efetivamente que a gente desenvolve, tá bom? Então, fechamos por aqui.